Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. E Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Boa noite. No programa de hoje o assunto vai ser a saúde. Saúde em Ribeirão Preto, a saúde no Brasil e especificamente os planos de saúde. E eu, gentilmente, estou recebendo aqui o presidente da Unimed Ribeirão Preto, Gustavo Ribeiro Oliveira. Muito obrigado, presidente. É um prazer e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho disso. E o meu amigo Júlio Paim, que nos ajuda na Unimed há quantos anos, hein, Júlio? Sempre socorrendo a gente, sempre ajudando a gente todos, né? A sociedade unimediana, se é que eu posso dizer assim. Obrigado, viu, Júlio? Obrigado você, Edmo. Um prazer também estar aqui com você, batendo um papo sobre essa pauta tão relevante e que é o nosso dia a dia, a nossa paixão. Presidente, eu não vejo tão cedo a solução para essa saúde no Brasil. Não vejo, nós temos aí diversos tropeços, diversos problemas. Os planos de saúde hoje, eu me lembro, comparado, a gente era menino, a gente estudava escola pública, a escola pública era muito melhor do que a privada. Hoje a escola pública não paga para ser, né? O que o Sérgio Arouca quis fazer com o SUS, coitado, ele, se tivesse vivo, ele acho que estaria infartando e morreria posteriormente do que ele imaginou que virou esse SUS. E também os planos de saúde que cobriram e cobrem essa lacuna, né, também têm as suas dificuldades hoje nesse país, não é isso? Sim. O grande desafio, né, é equilibrar os custos que a medicina hoje impõe, né, com a tecnologia, as novas medicações. Isso tem um custo elevadíssimo, né? Então o grande desafio é equilibrar, tanto na rede SUS como na rede privada também, plano de saúde, equilibrar essa conta de maneira a você conseguir oferecer para os clientes ou para a população uma saúde adequada, de primeiro mundo, né, com aquele orçamento que você tem, aquele dinheiro disponível para cobrir esses investimentos. Então esse acho que é o grande desafio. E esse desafio acontece tanto na rede pública como na privada também. Ô Júlio, o governo é sempre um sanguessuga vital e oportuno em todas as áreas, em todos os sentidos. Eu acho o maior barato quando eu abro o jornal todo dia, ou quase todo dia, agora os planos de saúde são obrigados a cobrir determinadas doenças, determinadas coisas, como se isso não custasse para a empresa de saúde. Quer dizer, você é obrigado, porque o governo está dizendo que agora tem que cobrir dor de dedão do pé. E vocês têm que acordar ali naquele momento e cumprir a lei que é determinada pela Agência Nacional de Saúde e parece que não custa nada. Como é que faz uma situação dessa, esse pânico, Júlio? A gestão orçamentária de uma operadora de planos é algo extremamente complexo, né? Todos os preços dos planos, eles são fundamentados em cálculos atuariais, né? São profissionais especializados que levam em conta a expectativa de vida e as coberturas que aquele contrato tem que prover, né? E toda vez que há uma atualização de rol, esse impacto ele vai refletir em algum momento no custo da prestação do serviço. Ele não pode ser objeto de aditamento de contratos, isso a lei veda e é bom que seja assim, mas ele certamente vai orientar a operadora no balizamento dos custos de produtos e contratos que ela vai oferecer no futuro, né? Então, toda atualização de rol, ela é sempre... O presidente, fica à vontade, se quiser complementar, vai complementando. É sempre um momento importante para a operadora fazer a sua revisão orçamentária, né? Então, é importante esse momento, né, Edmo, essa oportunidade dessa nossa conversa aqui, para lembrar um fato, né, que a regulamentação dos planos de saúde no Brasil ela tem 20 anos.
A lei 9656, ela é de 1998, então ela completou esse ano agora 20 anos, né? E nós consideramos que houveram diversos avanços, né? Inclusive para moderar, né, o jogo no mercado, porque havia também muita operadora não muito séria, né? Nós não estamos falando do mercado local, estou falando em nível Brasil. Isso aconteceu com consórcio, isso aconteceu com outros segmentos da economia, não é? Aconteceu no plano de saúde também. Então, existe um processo evolutivo dessa regulamentação que é bom para a operadora também. Mas também teve retrocesso, né, Júlio? Porque na realidade, assim, parece que o país, presidente, o país não gosta muito de mexer na lei. Então, quando você pega uma lei trabalhista, apesar da reforma, ou um Código de Processo Penal de 1940, quer dizer, parece que é obrigado, o mundo não muda, as coisas não mudam e tá bom assim. Não é verdade. Na sua pergunta inicial lá, como aumentaram as obrigações, né? Obviamente aumentaram os custos também. Né? Claro. E você não pode também repassar isso totalmente, esse aumento das obrigações, para os clientes em termos de valores de plano de saúde. E isso, em alguns momentos, isso pode gerar algum desequilíbrio. As obrigações aumentaram muito, né? E você não pode aumentar na mesma proporção as mensalidades dos clientes. Né? Então, isso, em alguns momentos, acaba sendo uma situação de desafio também para manter a estabilidade financeira dos planos de saúde. Por isso eu digo, olha, é mais fácil você socar goela abaixo. Sim. Ou é mais fácil você sempre estar atualizando o sistema, atualizando o processo. E, aliás, era a função, quando as agências reguladoras foram criadas no Brasil, essa seria a função. E, lamentavelmente, Júlio, também eu vejo, elas se prostituindo em todas elas, de telecomunicações, as da saúde, todas, junto com o sistema. Aparelhadas, né, de forma indevida, né, por questões que nós não nos orgulhamos de ver como brasileiros, né, esse aparelhamento das instituições que deveriam funcionar de forma técnica, né, e apolítica, sendo aparelhadas, né, isso realmente é muito ruim. Mas, Edmo, eu acho até importante essa oportunidade de esclarecer para o consumidor, né, a questão do cumprimento desse rol de coberturas obrigatórias. Ele, na Unimed Ribeirão, isso é cláusula pétrea, nós não temos discussões em relação ao rol. Agora, a oportunidade que nós temos é de dizer também que o rol ele vem acompanhado sempre do que cobre e como cobre, né? Então, quando o rol é publicado, ele também fala de diretrizes. Isso é extremamente importante, né? Então, quando ele incorpora um exame novo, que passa a ser coberto a partir do dia 1º de julho, por exemplo, ele determina que aquele exame deve ser coberto para determinadas situações, o que a norma chama de diretriz de utilização. Tá? Por quê? Porque se a cobertura é nova, o procedimento é novo, ele muitas vezes ele está em fase até mesmo de maturação. Né? É uma técnica nova, é um aparelho novo que surgiu, uma tecnologia ainda cara. Existem exames que um exame unitário tem o custo de R$15 mil, de R$10 mil. Então, aquilo precisa ser usado com muita assertividade. Deixa eu chamar nosso primeiro intervalo, eu quero voltar daí aonde você está parando. Espera aí. Okay. Daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato.
Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Ter mais informação faz bem até para o seu bolso. Clube do Assinante à Cidade. Mais benefícios para quem está sempre bem informado. Saiba mais em clubedoassinante.jornalacidade.com.br. Assine já e aproveite. 0800 775 7575. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed e Mousse Cake. Esse papo, eu vou dizer uma coisa para você, é muito importante para a sua consciência na hora de você julgar e até mesmo se associar a um determinado plano de saúde, as necessidades e as condições daquilo que você oferece. Júlio, nós saímos do primeiro bloco, você estava falando em relação a esses valores de determinados exames, às vezes até internações. E as diretrizes de utilização, né? As diretrizes, elas não são colocadas pela agência, e a operadora também não as vê dessa forma, como fatores restritivos, mas sim como fatores orientadores, como diretrizes mesmo, como na essência da palavra, né? Então, é preciso, na hora de aplicar uma tecnologia nova, como um exame que custa R$15 mil, saber se aquele exame ele é resolutivo, ele é adequado para aquela patologia que se quer investigar naquele indivíduo, né? Então, quando a diretriz ela estabelece que a cobertura é para tais casos e ela não é para determinados casos, é a forma como os estudos científicos e o avanço da discussão na comunidade médica entende que é adequado àquela aplicação. Aí tem outras coisas, né, presidente, que Brasil querido que a gente vive, aconteceu, por exemplo, na Universidade Federal de São Carlos com a pílula do câncer. Tá lá os caras que manjam do assunto, que conhecem do assunto, dizendo, não temos ainda comprovação, não temos... Lá vai a justiça, pá, goela abaixo. Tem que distribuir para o Brasil inteiro, não sei o que lá, tarará, tá. Sem nem ter causa, né? Esse aqui é um exemplo que você pegou, mas nós temos muitos exemplos da famosa judicialização. Da saúde. São situações que isso encarece ainda mais, né, para os planos. São situações de uso de medicações ou de tecnologia, às vezes que não tem um benefício comprovado, né, e não está no rol, muitas vezes, das nossas obrigações, e os clientes se acham no direito de usar por algum motivo e judicializam, né? E muitas vezes a justiça acaba ficando do lado dos clientes, mesmo sem ter um respaldo técnico, né? E isso realmente causa assim, um grande desconforto na área de saúde, né? Isso para os cofres, tanto públicos como para os privados, isso realmente repercute bastante. Nos 2 anos anteriores ao que estamos, ou seja, 2017, 2016, nós temos um juiz aqui em Ribeirão Preto, Dr. Silvio Ribeiro, estava lá assistente do presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, e uma vez nós o convidamos para falar sobre a judicialização da saúde. É uma cabeça bem diferente, o Dr. Silvio, e ele voltou agora, já está de volta no Fórum de Ribeirão. Terminou lá o mandato dele, lá ele veio aqui para Ribeirão. É uma cabeça bem diferente do que esses juízes vêm fazendo por aí, que é muito fácil, né? Você entra lá com uma ação pedindo aspirina, não é o caso, mas... Sim, exemplificando. Sim. Pedindo aspirina e o cara nem olha, já vai despachando, porque eu não quero dor de cabeça, eu não quero encheção de saco. Eu falo isso com toda tranquilidade em relação a esses juízes. E sequer ele começa a entender, imaginar o que rola por trás de um médico que estudou, que pensa que para indicar o custo para um plano de saúde disso. E quando a gente fala no custo do plano de saúde, presidente, nós não estamos falando para o consumidor, é para ele entender que tem que ser forte no plano de saúde, porque senão o plano de saúde dele não tem custo, vai lá para as alturas.
Porque o orçamento ele é finito. Mas se você desvia parte do dinheiro para algo que não tem uma indicação, não tem um benefício para um cliente, você está tirando do outro grupo que tem uma indicação e tem uma necessidade real, né? Então, na verdade, você está, de alguma maneira, prejudicando os demais clientes ou a população quando você desvia dinheiro para algo que não tem necessidade. Sim. Né? No caso, via judicialização. Né? Ô Júlio, quando se reajusta um plano de saúde, naturalmente, não é que as pessoas não entendem que você não está querendo ter um lucro, que você vai para a Europa viajar de primeira classe, o administrador, o dono do plano de saúde, não é para ir para a Europa de primeira classe, é para poder oferecer uma condição muito boa com um custo compatível, não é isso? Sem dúvida, Ed. A saúde é uma das áreas que mais requer investimentos por parte das empresas que nela atuam, né? Existe um impacto em torno de 30% a 40%, isso são estudos americanos, inclusive, mas no Brasil esse número, em alguns momentos, foi até pior do que o americano, de que 40% dos custos acrescidos à atenção à saúde, num período de 10 anos, foi decorrente das novas tecnologias, né? Então, a parcimônia e a cautela que se tem que ter ao fazer o emprego dessas tecnologias é muito grande. E como o Dr. Gustavo colocou, a conta, ela não existe mágica para fechar a conta. Você tem um ingresso que é pré-determinado e você tem que fazer a gestão desse recurso de forma a empreendê-lo naquilo que é fundamental e naquilo que é extremamente benéfico para o cuidado da saúde daqueles indivíduos que têm essa expectativa em relação ao serviço que contratam. Então, como qualquer recurso, nós não vivemos hoje o dilema da água, né? As nossas emissoras aqui locais ou em rede nacional falam de cada gota é importante, né? Numa operadora de plano de saúde, com a expectativa de vida do brasileiro que é aumentado, daria outro programa só esse assunto, viu? Claro. Porque nós saímos de uma expectativa de 65 anos na década de 70 e hoje o IBGE já fala em 76. Mas a população que tem acesso a um plano privado de assistência à saúde tem expectativa superior a 80. 2050, 80 anos. 80 anos. 2050. Exatamente. Então, e por determinação de lei também, o que foi um avanço na regulamentação, mas a sociedade precisa em algum momento refletir sobre todos esses aspectos, e aí eu queria fazer um fecho sobre essa questão orçamentária, que é incorporação de tecnologia, aumento de expectativa de vida, associada ao uso inadequado dos recursos, vai gerar uma fadiga, um estresse no sistema suplementar, da mesma forma que gerou no SUS, né? Hoje nós temos 1/4 da população Brasil assistida por um plano privado de assistência à saúde, que tem que enfrentar nas próximas décadas todos esses desafios, né? Os outros 3/4 estão no SUS. Então, a racionalidade do recurso ela é fundamental para esse equilíbrio. E, né? que o associado do plano de saúde entenda, presidente, que ninguém às vezes está, não é dificultando, mas é examinando de fato se aquele pedido de exame, se um determinado tratamento, uma internação, uma medicação, se de fato é necessário, não é por querer dizer, olha, nós somos difíceis, olha, não é por isso. O plano de saúde ele tem como foco, e é uma obrigação dele, oferecer 100% daquilo que tem uma boa indicação, que você vai realmente interferir na saúde do cliente. Então, não se nega aquilo que está bem indicado, que você vai ajudar a beneficiar a saúde do cliente, né? O que se discute são as más indicações e as indicações conflituosas. Aquilo que vai fazer bem para o cliente, isso tem cobertura e o plano de saúde tem essa obrigação e faz isso de maneira bem efetiva, de oferecer isso e não deixa nada descoberto. Isso faz parte dessa contratuação e desse nosso do negócio. Deixa eu só chamar o nosso segundo intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já.
Fomos gerados na mais bonita das esperas. E ao nascer, ganhamos de presente a vida. Para desfrutá-la, é preciso apenas uma coisa: saúde. E colocarmos em prática a nossa vocação, que é cuidar. Hospital Unimed Ribeirão, um marco na saúde de todos nós. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Ter mais informação faz bem até para o seu bolso. Clube do Assinante à Cidade. Mais benefícios para quem está sempre bem informado. Saiba mais em clubedoassinante.jornalacidade.com.br. Assine já e aproveite. 0800 775 7575. Voltamos a apresentar Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed e Mousse Cake. Estamos de volta. Eu estava dizendo aqui que esse assunto é interminável. Pensar daqui 30 dias voltarmos e falarmos, porque o leque é enorme, né, Júlio? Agora, eu estava dizendo, nós estávamos conversando assim, de possibilidades, e muitas vezes é muito mal interpretado, presidente, quando as operadoras querem, e aí eu falo para você que é melhor a ANS arrumar a legislação do que ficar remendando. Por quê? Porque se você quer oferecer um plano de saúde diferenciado para mais ou para menos, aí você esbarra em determinadas obrigações. Olha, o tratamento de câncer, um tratamento de radioterapia, que é socado goela abaixo em vocês e nas operadoras do Brasil, e custa, às vezes é socado goela abaixo e acaba não podendo oferecer. Então, surge aí outras possibilidades, como a franquia que está sendo anunciada, não sei nem se vai ser aprovada ou se foi aprovada, não é isso? A franquia a ANS ainda não se posicionou, né, sobre a validade dela, porque a ideia é sempre que não gere algum prejuízo para os clientes, que seja contemplado, né, a expectativa dos clientes, né, não sejam prejudicados. A franquia seria como se fosse compartilhar um pouco a responsabilidade dos gastos, né? E é como se fosse um seguro de carro, entre aspas, né? Se você bate o carro até certo limite, você assume. Se passar daquele limite, aí você transfere, no caso, para o plano de saúde, que ele assume os gastos, né? Então, para a rotina do dia a dia, os pequenos gastos, o cliente assumiria, passando de um certo valor, aí sim passaria a operadora a assumir os gastos. Eu posso falar com o senhor? Júlio, eu tenho certeza que muita gente que não sai de porta de consultório para fazer exame de bobeira vai pensar 3 vezes na hora, se precisa mesmo fazer um exame com uma atitude dessa. Porque também tem o exagero, não é verdade? Tem o acesso excessivo, né, digamos assim, né? Essa questão da franquia, né, que é uma discussão, como o doutor Gustavo disse, ela está ainda em sede de consulta pública, né? A ANS tem como prática, né, as agências reguladoras fazem isso, né, como rotina. Quando os temas são muito impactantes ou muito polêmicos, ela faz uma minuta de resolução e disponibiliza no seu site para que a população, os prestadores de serviço, todas as partes interessadas se manifestem a respeito daquele tema, né? E a coparticipação ou a franquia, né, para se ter uma ideia, naqueles 20 anos que eu me referi de regulamentação no primeiro bloco, a coparticipação e franquia é o tema que menos foi legislado nesse período. Ele é ainda regulamentado pela Resolução Consul número 8, de 1998. Não evoluiu, porque é um tabu, né? De novo. Agora, o que tem no pano de fundo disso, Edmo, que a gente também não pode estar desatento a isso, inclusive os consumidores, né, e os formadores de opinião, é que a crise econômica do período de 2016 e 2017, sobretudo, né, com esse caos que o país passou, né, político e econômico,
ela devolveu para o sistema público 3,5 milhões de consumidores, que eram consumidores do sistema suplementar, do sistema privado. E o que acontece quando você coloca 3,5 milhões de pessoas num sistema já bastante fadigado? Ele piora, né? O PIB cai, a arrecadação cai e você aumenta o número de pessoas que tem que ser suprida por aquele sistema público. E isso aconteceu com as escolas particulares, com as escolas públicas, isso aconteceu com tantos outros segmentos, com essa irresponsabilidade do governo federal e que acaba quase quebrando vários segmentos da economia. Exatamente. E nesse contexto, esses planos isso foi uma iniciativa do governo, é bom também que isso fique claro, né? Não é uma iniciativa das operadoras, é uma iniciativa também do governo. As operadoras, elas participam do debate, mas quem fomentou essa discussão dos planos populares e dos planos mais, aspas, acessíveis, né, com a introdução desses mecanismos de franquia, foi o governo, também como uma forma de devolver para o setor privado aquilo que ele não está dando conta de tocar. Ô, presidente, né? E aí? O que o senhor acha? Qual é esse caminho? Quer dizer, sabe o que parece? Parece que você não sabe a música que vai tocar, você está com a sua esposa lá para dançar, e se vier um samba, é de um jeito, se vier um tango, é de outro jeito. Parece que está esperando uma música e não sabe que música que vem. Como o Júlio falou, assim, os planos populares, muitas vezes eles são são armadilhas, porque ele parece encantador pelo preço que você compra, mas muitas vezes você não recebe a contrapartida na hora que você precisa, né? Não se contempla as necessidades muitas vezes. Então, muitas vezes se vende uma grande armadilha, né? E por isso tem que ser analisado com muita cautela, porque quando você entra nesse campo, você pode não ser contemplado na hora que você precisar. Mas é importante, eu acho, que os planos de saúde não são vilões. Isso é que é importante, eu acho, dentro da economia, dentro da sociedade. Isso era uma coisa para ter uma abrange, alguém aí sair com uma campanha dizendo plano de saúde não é vilão. O plano de saúde, ele tenta cobrir uma pobreza, uma lacuna, uma falha enorme dos governos, que são os verdadeiros responsáveis pela saúde. Sim, o governo não teria nem estrutura, nem para absorver toda a população, né? Apesar do SUS ser um modelo perfeito no papel, mas ele não consegue sustentar uma boa saúde, né? E o plano de saúde acaba sendo uma compensação para essa lacuna que tem no sistema público. Ô, Júlio, mas hoje a gente já tem uma determinada gama de planos de saúde e opções para poder oferecer para o usuário, né, para o cidadão. Com certeza. A coparticipação ela está bem consolidada no mercado, né, Ed? Que é o que popularmente acabou se batizando como o fator moderador, né? A legislação ela determina que o fator moderador ele não deve ser severo a ponto de restringir ou desestimular o uso. E tampouco ele pode representar o custeio integral do procedimento para o consumidor. E é uma forma das operadoras oferecerem ao público um leque de diferentes possibilidades financeiras. Então, se eu quero um plano com coparticipação zero, ou seja, quando eu for a uma consulta ou exame, ele custa X. Se eu estou disposto a colaborar com o uso consciente daquele recurso e contribuir, por exemplo, são os valores hipotéticos, tá? Se uma consulta custa R$100 para a operadora e o cliente compra um plano que ele tem 10% de coparticipação, ele vai pagar R$10 quando ele utilizar uma consulta. Logo, a mensalidade desse plano ela pode ser um pouco menor do que aquele que ele não paga nada. Eu acho, presidente... Então, esse é o espírito da coparticipação. Nós estamos indo para o final do programa, mas eu acho que o fator moderador é melhor ainda que a franquia. Eu não sei, é um pensamento meu, não sou estudioso, não sou nada. Está evoluindo também, viu, Ed? Eu acho que o fator moderador Ele é mais fácil de ser entendido e você ter uma previsibilidade daquilo que você vai gastar, né? Ele é mais fácil de controle do próprio cliente e isso eu vejo como um grande benefício. E responsabilizar o usuário também na utilização. Exatamente. Quer dizer, ele cria uma consciência no usuário, na verdade. Um uso consciente naquilo que realmente necessita. Exatamente. E enquanto todo mundo precisa de um puxãozinho de orelha, e aí eu acho que o fator moderador é justo para todo mundo.
Olha, nós estamos chegando no final do programa. Júlio, muito obrigado. Obrigado por trazer você. esses esclarecimentos aqui para os nossos telespectadores. E, presidente, muito obrigado. Obrigado, Edmo, foi um prazer. E esperamos aí, em breve, voltar nesse tema, certeza. porque novidades surgem a todos os momentos. Perfeito. Muito obrigado. Obrigado. Foi Foi um prazer. Obrigado. Boa noite a todos. Semana que vem estamos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você, esse é o plano. E Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia.